Olá, boa noite. Está começando mais um programa Mais Saúde ao vivo, aqui pela TV Campos de Minas. A nossa convidada de hoje é a doutora Andréia Cunha, ela é endocrinologista e vai falar um pouquinho pra gente nessa área. Boa noite, doutora Andréia. Mais uma vez, muito obrigada por sua participação e seja bem-vinda. Obrigada, Shaira. Boa noite, telespectadores. E eu adorei a novidade que você me trouxe. Ah, tá. Lembrando que a doutora Andréia é endocrinologista e ela vai tirar as nossas dúvidas nessa área. Doutora Andréia, na semana passada nós comemoramos o Dia Mundial em combate à obesidade. Explica um pouquinho pra gente o que é a obesidade. A obesidade é considerado hoje em dia uma doença crônica, no qual ocorre acúmulo de gordura no organismo da pessoa. Da forma que é aceita pela Organização Mundial de Saúde para identificar, né, as pessoas que têm sobrepeso e obesidade e quantificar é o índice de massa corpórea, que é uma conta que se faz pegando o peso e dividindo pela altura ao quadrado. Aí esse valor seria de 18,5 a 24,9 normal. Acima disso, sobrepeso e acima de 30, obesidade. E quais são as causas da obesidade? Bem, normalmente, né, a pessoa que desenvolve a obesidade, ela tem uma predisposição genética para isto, né? Mas a predisposição genética, ela não é suficiente. Além disso, tem que estar associado mudanças do ambiente, né? Maior oferta de alimento, a diminuição do grau de atividade física. Então, na realidade, né, as mudanças comportamentais é que justificam esse boom da obesidade, porque a genética não mudou tanto assim. Raramente existem causas endócrinas, hormonais, e causas assim de um único gene, uma única alteração genética como causa de obesidade. Normalmente são vários genes, são vários pontos do organismo da pessoa, né, que a gente chama de genes, que fazem com que a pessoa tenha mais facilidade para desenvolver obesidade. Mas tem como uma pessoa que não coma muito, ela ser obesa por causa do fator hormonal? Existe essa possibilidade ou não? As causas endócrinas são responsáveis por menos de 1% de todas as causas de obesidade. Só que uma causa hormonal, normalmente a pessoa não fica só obesa, ela vai ter outras características que chamam a atenção para alguma disfunção, ou excesso, ou falta de algum hormônio. E quais são as consequências da obesidade? Então, a obesidade por si só, né, além da questão estética, existem as doenças que ela pode aumentar as possibilidades, né, da pessoa desenvolver ao longo da vida e aumentar a gravidade de outras doenças que a pessoa já tem. Então, as mais comuns são, né, o diabetes, alterações do perfil lipídico, hipertensão arterial, e isso comumente acontece tudo junto. Né, a pessoa obesa, hipertensa, diabética, alteração do perfil lipídico. A gente chama até de síndrome metabólica. E essa síndrome metabólica e a própria pessoa somente com obesidade, ela tem um aumento da mortalidade cardíaca, aumenta a chance de doenças cardíacas, infarto, arritmias, e insuficiência cardíaca, que é crescimento do coração. Além disso, aumenta a possibilidade de alguns tipos de cânceres também, principalmente câncer coloretal, esôfago, vesícula, pâncreas e doenças articulares, né? Artroses, até por sobrecarga. Além disso, transtornos psiquiátricos também é mais comum no paciente obeso, às vezes transtornos alimentares, depressão, ansiedade. E distúrbios respiratórios, o mais comum, né, que é a apneia do sono, síndrome de hipoventilação, que a pessoa diminui a amplitude de movimento dos pulmões. E pode agravar, se a pessoa já é hipertensa e fica obesa, pode agravar uma hipertensão. E também, até para você, se você tem algum problema de saúde, o método de você diagnosticar, quando o paciente é obeso, também dificulta. Porque às vezes um exame de imagem, né, é mais complicado num paciente obeso. Dona Andréia, a Maria do bairro Matozinhos gostaria de saber o que deve fazer quando a prolactina está alta.
Aí geralmente é uma disfunção hormonal que pode ou não ser patológica ou ser uma doença. Mas aí normalmente ela deve ter uma avaliação ou do endocrinologista ou do ginecologista. Tá. Então, uma pergunta da Suzana, ela disse que está grávida e foi diagnosticada com diabetes gestacional. Corre o risco da diabetes passar para o bebê? Não, não. O diabetes gestacional, ele aumenta alguns riscos para a gestação como um todo. Normalmente, quando ele não é tratado, o neném corre o risco de nascer grande e até pelo contrário, no pós-parto imediato, a criança sofrer assim, com queda de glicose. Mas isso os pediatras já estão habilitados, os nenéns que nascem pesando mais do que 4 quilos, geralmente são filhos de mães que tiveram pelo menos o diabetes gestacional ou já eram diabéticas. Eles já monitoram isso. E o risco, né, é mais de desenvolver diabetes ao longo da vida. Tá. Eu tenho uma pergunta do José, uma mensagem que ele nos mandou. Ele disse que é diabético, mas ele abusa às vezes no doce. Tem problema? Acho que sim, né? Porque geralmente o diabético ele tem que fazer uma restrição de açúcar, né? Então ele pode até consumir sob alguma orientação e não, né, abusos. Tá. A Marlene, de Santa Cruz de Minas, gostaria de parabenizá-la pelo Dia do Médico, doutora Andréia. Muito obrigada. O William gostaria de saber quais as doenças que mais acometem os diabéticos. Como a gente já havia falado, né, o diabetes, hipertensão, alteração do perfil lipídico, risco cardíaco aumentado, alguns tipos de câncer, osteoartrose e distúrbios ventilatórios. Acho que esses são os principais. Tá. Mais perguntas sobre diabetes, doutora Andréia. A Marilda gostaria de saber como ela descobre se tem diabetes. Aí tem que fazer exames de sangue, né? Normalmente, para ter certeza se a pessoa é diabética, primeiro, se ela não sente nada, fazer um exame de glicemia de jejum, aí teria que estar acima de 126 em dois momentos diferentes. Ou se ela estiver sentindo alguma coisa, urinando muito, bebendo muita água, uma glicemia ao acaso, que nem precisa ser de jejum, acima de 200. A Estela do Centro disse que o irmão é diabético, ele costuma ingerir bebida alcoólica. Logo após ele ingerir, ele aplica a insulina. A bebida pode interferir no efeito da insulina? Não, assim, né? Quando a pessoa ingere quantidades maiores de álcool, o que pode acontecer, as duas coisas podem acontecer. Se ela beber e não alimentar, ela pode ter uma tendência à queda de glicose. E aí podem ser quedas de glicose graves, porque o álcool inibe a liberação pelo fígado de glicose. E isso, às vezes, a pessoa entra em coma porque ficou com hipoglicemia, né? E mais pelo fato até de não ter se alimentado. E também, sob outro ponto de vista, se a pessoa ingere muito álcool e come muito, aí, pelo contrário, o álcool já tem um efeito de elevar a glicemia da pessoa. Então, é melhor ele não beber, né, doutora Andréia? A pessoa diabética, ela não é proibida de beber bebida alcoólica, desde que moderadamente. Tá. A Dalva do Tijuco disse que a glicose dela ficou muito alta. Ela foi parar no hospital. O índice só abaixou após tomar a insulina. Ela não consegue comer em intervalos regulares. O que fazer para baixar a glicose? Hoje o índice está em 350. Então, ela tem um diabetes que no momento está descompensado, então ela deve compensar esse diabetes. A melhor forma de fazer isso é procurar um médico, porque aí ele vai orientar a medicação correta, a dieta correta. Se ela tiver algum problema para seguir essa dieta, às vezes um acompanhamento psicológico sempre ajuda. A Carmen, de Santa Cruz de Minas, disse que operou de tireoide faz algum tempo, mas ainda continua engordando. Ela toma por Ante4 25. O que ela deve fazer, doutora Andréia? Checar a taxa hormonal, porque se ela estiver com a taxa hormonal controlada, esse 25 está dando conta, né, de manter o nível hormonal dela normal, ela não está engordando por conta disso. Fora, se isso não estiver acontecendo, se estiver descontrolada, ela tem que ajustar o tratamento dela. Tá. O Zeca gostaria de saber se quem tem hipotiroidismo, se pode vir a ter um câncer de tireoide.
Não necessariamente. O câncer de tireoide, ele não tem tanta relação com a disfunção hormonal, e sim com a presença de nódulos na tireoide. Então, se ele fizer um ultrassom e não tiver nódulos, ele não tem risco nenhum de ter câncer de tireoide. Tá. Dona André, infelizmente, nosso programa está chegando ao fim. Você tem mais alguma consideração a fazer? Quer deixar algum recadinho para os nossos telespectadores? Eu acho que o mais importante em relação à obesidade é o mais natural e o mais simples, que é a modificação do estilo de vida. E isso deve ser iniciado mais precocemente, né? A gente tem estímulo, né, para as crianças faz isso que eu te dou uma balinha, faz isso que eu te dou um chocolatinho. Então já é uma cultura, come tudo que eu te dou isso. Então essa relação da comida, da compensação, então essa coisa é uma educação que a gente inicia na infância. E hoje se é comemorado esse Dia Internacional por causa do boom da obesidade, que em torno de 1 bilhão de pessoas no mundo está obesa. No Brasil, já mais da metade tem sobrepeso. E as crianças, eu fiquei horrorizada com a estatística, de 5 a 10 anos, a cada 3 crianças, uma é obesa. Então, acho que a educação ela começa em casa, na escola e segue pela vida toda. Tá, mais uma vez, muito obrigada, doutora Andréia, seja sempre bem-vinda. Muito obrigada, obrigada, telespectadores, e boa noite. A todos que participaram, muito obrigada. E se você chegou agora e não conseguiu acompanhar o programa todo, nesta sexta-feira tem a reprise, às 10h10 da manhã. Então, até lá, uma boa noite.